satisfação que o Sindicato das Indústrias do Mobiliário, Construção e Olarias de Cachoeiro do Sul, o SINCO, retoma as ações de compartilhamento de conhecimento para a melhoria dos setores da cadeia produtiva da construção civil e, consequentemente, beneficiando o desenvolvimento da nossa sociedade. Sejam todos muito bem-vindos ao workshop Patologias na Construção Civil, que tem como convidado especial, vindo diretamente do estado do Pernambuco, o engenheiro Silvio de Andrade, diretor da SA Soluções em Engenharia. A realização deste evento é do SINCO, com o apoio da CACISC, do NEA, do Cindy Lojas Vale do Jacuí e do Grupo Vieira da Cunha, Jornal do Povo e Rádio GVC-FM. Em nome do presidente do SINCO, senhor Cláudio Vieira, saudamos a todos. Em especial, registramos a presença neste workshop do secretário municipal da Indústria e Comércio de Cachoeiro do Sul, excelentíssimo senhor Pipa Germanos, também ex-prefeito de Cachoeiro do Sul. Presidente da CACISC, Câmara de Agronegócio, Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeiro do Sul, Maria Luísa Bonini. Presidente do Cindy Lojas Vale do Jacuí, senhor Antônio Trevisan. Presidente do NEA, Núcleo de Engenharia e Arquitetura de Cachoeiro do Sul, senhor Homero Tati. Demais representantes setoriais e de segmentos profissionais e empresariais, representando também segmentos dos engenheiros, arquitetos, estudantes e empresários. Nos reunimos então nesta tarde para uma atividade de capacitação e qualificação, onde teremos a presença então do nosso convidado especial, vindo especialmente a Cachoeira do Sul, e que nós passaremos muito em breve já para o conteúdo e a apresentação das palestras que são temas desse workshop. O nosso convidado especial, Silvio de Andrade, é engenheiro civil, diretor da SA Soluções em Engenharia, graduado pela Universidade Federal do Pernambuco em 1988. Desde 1994 atua na área das patologias das estruturas de concreto armado, atuando em obras no Brasil e em algumas cidades da América Latina. Tem cursos de especialização no IPACOM, Instituto de Patologias da Construção do Rio de Janeiro, SICA de São Paulo e do Rio de Janeiro, Avibras Aeroespacial de São Paulo, Viapol de São Paulo, Montana Química do Rio de Janeiro, Durocolor Pisos e Revestimentos de São Paulo, Penetron São Paulo e Estados Unidos, Union Tech, Tecnologia de Juntas de São Paulo e Zebron do Paraná, entre outras. Chamamos para usar a palavra e dar início então ao nosso workshop Patologias na Construção Civil, registrando que este evento tem o patrocínio especial da CBA Empreendimentos e Elevato, sua casa, nossa causa. Chamamos Silvio de Andrade. Então, boa noite a todos. Primeiro dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui em Cachoeiro do Sul. Quando meu amigo Cláudio chamou para fazer essa apresentação, que eu comuniquei à minha família, minha irmã ficou maravilhada, porque ela, na década de 80, morou aqui em Butiá e diversas vezes veio em Cachoeiro e ficou com inveja porque eu estava aqui, usufruindo da cidade de vocês. Então veja, eu não gosto de demorar muito, mas eu queria agradecer ao Cláudio, pelo convite, doutora Maria Luísa do CACISC e Homero do NEA, por estar aqui com vocês, tá? Então veja, eu sempre digo o seguinte, que na engenharia, quando a gente vai entrar na área de patologia ou em qualquer área, o mais importante é a gente sempre começar a saber o porquê das coisas. Porque muitas vezes a gente vai tentar resolver um problema sem entender as causas, sem entender o porquê. Embora que na engenharia, muitas vezes, não chegue à causa em si, porque tem tantas variáveis que podem promover uma fissura ou uma corrosão, mas a gente tem que entender para poder a gente evitar e também a gente, quando for tratar, a gente realmente solucionar o problema. Então, Então, o que eu digo é o seguinte, nós vamos na primeira palestra falar sobre as patologias das estruturas de concreto armado. Mas veja que as patologias da estrutura de concreto armado, ela não se limita ao concreto. Pela minha experiência desses quase 30 anos de patologia, a gente percebe que tem muita impermeabilização que falha por defeito da estrutura de concreto. Tem muita fachada que tem problemas de fissuras
por defeito nas patologias do concreto. Então nós vamos somando, e às vezes quando a gente chega lá na fachada, que é a segunda palestra, a gente joga a culpa no fachadeiro, a gente joga a culpa em quem botou a cerâmica ou fez a pintura, no produto, e muitas vezes a gente não chega a sentir o problema que ocorreu lá atrás. Então, como é importante a primeira coisa de todas as nossas edificações, que é exatamente o esqueleto. Se você tem um joelho deficiente, você sabe que você não anda direito. A mesma coisa é uma construção. Então, as patologias, né? Fissuras, eflorescência, retringita tardia, reação ao agregado, que é muito comum lá em Recife, né? Nos blocos, aquilo ali é um bloco de Recife, tem piores do que isso aí. Ataque por sulfatos e a corrosão. Claro que aqui vocês são privilegiadíssimos, né? Vocês não têm a zona marinha, né? Vocês não têm um trânsito muito pesado para ter o dióxido de carbono, mas vocês têm o quê? Tampa de reservatório, né? Que tem o vapor cloro, tem várias coisas que podem ocorrer para ter uma corrosão. E a corrosão, ela na realidade é a maior patologia que existe no Brasil e no mundo. Pra você ter uma ideia, botei 2 vezes, mas tudo bem, aí vocês vão ver para agora. Então veja, se a gente olhar as patologias das construções, problemas estruturais 2%, detalhes construtivos 5%, desagregação do concreto 4%, ataque químico 2%, recalque diferencial 10%, infiltrações 6%, outras patologias 2% e corrosão das armaduras 69%. Ou seja, nós temos que o custo da corrosão no Brasil gera 3% do PIB por ano, que é um valor de 280 bilhões de reais. Então, todo ano, com a corrosão, nós gastamos 280 bilhões de reais. Isso de 2018. Com o preço que está hoje em dia, deve ser um pouquinho mais. Então, veja, esse edifício de 16 andares para construir, ele custa em torno de 12 milhões, nesses dados que eu peguei. Então, por ano, nós poderíamos construir mais de 23 mil prédios. Ou seja, cada ano, nós jogamos fora uma cidade no lixo devido à patologia corrosão. Tá? Então, eu acho que é interessante, mesmo você não tendo muito caso, porque nós sabemos que hoje em dia nós somos andarilhos. Tanto faz você estar fazendo uma obra aqui em Caxias do Sul, como você ir para uma cidade litorânea e executar um processo de patologias e ter a corrosão. Então, eu gosto sempre de dizer o seguinte, para que a gente comece a evitar os problemas, a gente realmente tem que entender o processo. Porque com essa minha andança, eu percebo que muitas vezes se pensa que a corrosão é um vírus ou uma bactéria. Por que você diz isso? Não, porque o cara diz que tem que tirar toda a corrosão, porque se não tirar a corrosão vai corroer novamente. Eu tive numa obra de um pier, se eu estiver falando muito rápido, me avisem, tá? Eu tive uma obra de um pier lá em Suape, onde o técnico, né, que normalmente, hoje em dia, os fiscais são muito novos, né, passam em concurso, e não tem conhecimento. Então, quando você comprou o ferro que ele começou a oxidar, a ter a corrosão, ele mandou limpar tudo para botar na fundação. Tá? E daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso aí. Então, veja, vamos imaginar aqui que é uma pilha comum, onde se você abrir, o que é que você tem? Você tem um anodo, que é uma envoltura de zinco, você tem o cátodo, que é uma barra de grafite, e você tem o eletrólito. Então você tem a corrosão, nós temos que ter 4 bases que nós vamos ver. Essa pilha nós temos 3. Tá? Então você tem o quê? Um eletrólito, que é um material que ele potencializa a troca iônica. Então quando a gente pega essa pilha e joga dentro da lanterna, o que acontece? Nós temos aí o processo de corrosão, que é um processo de oxirredução. Tá? A velha química, né, que quando eu era da faculdade eu passei tanto sem nem me preocupar muito com a química, e no fim a gente vai vendo que tudo aquilo que a gente aprende na universidade vai se vir em algum momento a depender da nossa especialização. Então veja, você tem aqui o último fator para gerar corrosão. Então a pilha tem o anodo, o cátodo e o eletrólito. Necessita de uma ligação metálica. Então quando você fecha aqui a ligação metálica, aí você fecha o circuito da corrosão. Ou seja, nós temos reação à oxirredução, nós temos a reação de oxidação no anodo e nós temos a reação de redução no cátodo. Por isso que quando a gente diz, olha, o aço está oxidado, ele na realidade ele não está oxidado, ele está corroído. O oxidado é uma fase da corrosão. Tá? Então veja, então na região anódica, o que é que vai acontecer? Com a ligação, o zinco vai ceder elétrons e vai virar íon zinco. Tá? Então ele começa a ceder elétrons aqui e
íon zinco. Então o elétron vai caminhar pela ligação metálica, que vai fazer o quê? Gera corrente e vai acender a lâmpada. Quando o elétron chega aqui no cátodo, tem a reação de redução. Água mais oxigênio, mais elétrons, íon hidroxila. Então no cátodo começa a aparecer íon hidroxila. Então está aqui, ó. E aí vem a última reação. Qual é a última reação? Que é o seguinte. Por que precisa do eletrodo, da água? Porque no verão a oxidação é mais lenta do que no inverno. Porque o íon não anda, ele nada. É como se ele nadasse. Ele precisa de um meio fluido para se locomover, do eletrólito. Então ele vai nadar de encontro ao íon zinco, aí tem a última reação. Íon zinco e o hidroxila, hidróxido de zinco. É a corrosão. Então o que acontece? Quando a gente liga a lanterna, que ela vai usando, daqui a pouco ela começa a diferença de potencial entre o anodo e o cátodo começa a diminuir, ela começa a diminuir a energia, ela vai ficando fraca, ela vai ficando fraca. Quando você elimina a diferença de potencial, ou seja, você zerou, você corroeu tudo que tinha que corroer, acaba a bateria, acaba a pilha. Então você acabou a pilha, acabou a energia. Então isso é a corrosão. E no aço do concreto armado é a mesma coisa. Nós vamos mostrar por que isso ocorre, mas você vai ter o quê? Uma região anódica, uma região catódica no mesmo aço. Pela ligação metálica que está no próprio aço, então o ferro cede elétrons e vira íon ferro. Então ele vai caminhar pelo próprio aço, vai chegar no cátodo, chegou no cátodo, com a presença de água e oxigênio, água mais oxigênio, mais elétrons, e o hidroxila. E pela água, e pela água que tem na interface aqui, se a água chegou para ter a corrosão, tem água aqui no concreto. E a água faz o quê? Ela baixa a resistividade do concreto, facilitando essa troca iônica. Aí vem a equação final. A hidroxila vai caminhar novamente para cá, e o hidroxila mais íon ferro, hidróxido de ferro, corrosão. Então você tem a corrosão na sua estrutura. Então veja que não é esse negócio de você limpar, não, limpe direitinho, porque se deixar a corrosão vai ter corrosão, não existe. Se você elimina uma das bases, se você elimina o anodo, elimina o cátodo, ou água, ou a ligação metálica, não tem corrosão. Tá? Então veja como é importante a gente entender como é o processo de corrosão, para quando a gente vai executar o tratamento, a gente saber. Por que quando você faz o tratamento tradicional, você tem que limpar bem? Para poder ter aderência na argamassa inibidora de corrosão. Tá? Esse é o motivo. Mas muitas vezes, quando você faz esse tratamento, você inverte a polaridade. Onde corroeu, que era anodo, vira cátodo. Então você já começa a corrosão. Com a velocidade menor, você começa novamente a corroer até você ter o processo de corrosão. Tá? E aí vem as fissuras, desplacamento. E o que é que acontece nas nossas estruturas no Brasil? A gente não tem a cultura da manutenção. Eu estava conversando com um amigo meu, que é CEO de uma empresa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, quando eles vão fazer um orçamento para uma ponte, eles já estipulam, essa ponte vai ter que durar 50 anos. Então, na licitação, já tem o dinheiro para as análises e as manutenções preventivas para 50 anos. Você não precisa gerar custo. Ela já tem um caixa para aquela ponte. Então você tem já um processo que tem uma vistoria sistemática. Coisa que é muito complicada aqui no Brasil. Né? Porque normalmente a gente faz muita obra e a gente faz muito pouca manutenção. Isso é a realidade. Não só de pontes, mas também de condomínios. O brasileiro ele só é acostumado a fazer manutenção de automóvel. O cara compra uma BMW, um carro que tem uma tecnologia maravilhosa, todo ano ele leva para fazer a manutenção. A gente constrói um prédio que tem pessoas de baixo nível cultural, os pedreiros, os serventes, tudo mais, todas as possibilidades de ter defeitos, de ter problemas, e a gente não faz manutenção. A gente considera como se o concreto fosse ad eterno. Ninguém se preocupa. Né? E muitas vezes a gente até desforma ele muito cedo, pensando que ele já tem resistência suficiente. Então veja, como eu falei, as bases da corrosão, uma região anódica, que é um metal mais eletronegativo, uma região catódica, que é um metal menos eletronegativo, a ligação metálica e o eletrólito. Aí você pode me perguntar, sim, mas você me diz que precisa de dois metais diferentes
Por que o aço da construção entra em estado de corrosão? Porque são os mesmos metais, né? Você pega um aço da Belgo, vamos supor, da Gerdau, ele é fabricado no mesmo lugar, ele tem a mesma característica. Então, o que acontece é o seguinte, porque na realidade, o aço, ele é o quê? Ele é uma bomba relógio que quer explodir em corrosão. O aço quer entrar em estado de corrosão. Ele tem muita energia dentro dele. Por quê? Ele é composto de 97% a 95% de ferro. E os outros 3% a 5% de uma salada de produtos para dar as características que o aço precisa. Ele precisa dobrar sem partir, ele precisa ter uma resistência à tração, ele precisa ter diversas características para você colocar ele no concreto e você poder utilizá-lo para aumentar a resistência à tração do conjunto. Então o que acontece? Que você tem também uma salada de metais. E se você tem uma salada de metais, você tem uma salada de níveis de energia. Então você tem, dentro do aço, anodos e cátodos interligados. Metais mais e menos eletronegativos. Então, o que é que precisa? Se você tem anodo e cátodo no aço, você tem a ligação metálica, que é o próprio aço entre eles. Então você tem 3, só falta o quê? O eletrólito. Então só falta a água com alguns contaminantes para propiciar a aceleração, para a deflagração dessa corrosão. Então veja, quando eu digo mais eletronegativo, não significa que tem que ser ou positivo ou negativo. Se você liga o zinco com o ferro é mais eletronegativo, vai corroer. Então você faz a famosa proteção catódica por corrente galvânica. Agora, se você une o ferro com o estanho, quem vai corroer é o ferro, porque o ferro é mais eletronegativo. Então, quando você vai fazer uma proteção catódica, você tem que ter um metal ou uma liga que seja mais eletronegativa do que o aço em estado de corrosão, que normalmente é em torno de menos 320 a menos 500 milivolts. Então, você vê que aqui você teria o zinco, que é muito utilizado, ele tem menos 760 milivolts. Então, ele gera uma diferença potencial. E ele é que vai corroer em benefício do aço. Aí, por que esse entendimento é importante? Porque agora a gente tem que entender o seguinte: se nós temos um aço que quer corroer, como é que a gente pode inibir essa corrosão? O que é que a gente pode fazer para evitar que ele entre em estado de corrosão? Então, vejam. Primeiro, a proteção química que tem no aço. Vocês, não sei se aqui ocorre, mas você compra aquele aço novo na sua obra, você deixa no canteiro demorando, daqui a pouco ele começa a ficar com uma película fina de óxido, né? Então ele começa a ficar escuro. Agora o que acontece? Você tem um aço que ele é uma salada de metais. Aquela corrosão que ocorre é exatamente a camada passivadora do aço. Aquela que o cara mandou lixar é a camada passivadora do aço. Por quê? Porque quando ele faz aquela fina película, ele se comporta como se tivesse só um potencial. Ele fica só com um potencial. Então, aquela corrosãozinha, aquela fina película, é a camada passivadora do aço. É o que protege o aço da corrosão. Tá? E isso aqui, né? E você tem também a proteção química do concreto. Por quê? Enquanto o concreto está com pH alto, que normalmente é entre 12 e 13,5, não existe corrosão. Então, se você tem um concreto com pH alto, não existe corrosão, porque ele protege essa camada passivadora do aço. Tá? E também a proteção física, que é a famosa o quê? Camada de cobrimento. Por isso que a norma determina, né, porque o contaminante ele vai dar superfície para dentro. Então é por isso que você consegue proteger o aço. Tá? E aí a gente fala, todo mundo sabe disso. Mas será que todo mundo faz isso mesmo? Lá em Recife mesmo a gente percebe que a turma não cumpre esse cobrimento. Sim, eu só queria dizer uma coisa. Eu sei que tem gente aqui que tem um conhecimento mais elevado, mas eu levo a priori que a gente tem que falar tudo para poder, quem não tiver, né, ir se adaptando e pegando os pontos. Né? Então veja, será que na zona industrial aqui, no Rio Grande do Sul, se cumpre esse 55, se for pretendido, Pilar e Viga 50 ou 45 milímetros? Porque esse cálculo leva em consideração exatamente a agressividade do meio. Tá? Então, quando a gente entende o que é a corrosão, a gente percebe por quê. A gente não quer, vamos supor, numa zona industrial ou numa zona marinha, não quer que o cloreto chegue no aço muito cedo.
Numa zona industrial, a gente não quer que o dióxido de carbono chegue muito cedo no aço para quebrar a camada passivadora. Então vamos falar sobre os principais contaminantes, que é como eu digo, a gente tem que entender para poder a gente fazer o trabalho. Carbonatação do concreto. Isso aí, né? Quem vai em Brasília percebe que lá não tem litoral. Mas a corrosão é muito grande devido à carbonatação, devido ao dióxido de carbono que tem no ar. São Paulo tem muita corrosão devido ao dióxido de carbono, porque tem muito combustível gerando ali, muito carro circulando, né? Então, como é que é o processo? Imagine aqui o aço, quando você tem a chuva, o que é que ela faz? Ela leva, a depender da concentração do dióxido de carbono, né, do CO2, ela vai levar para dentro do concreto, certo? E quando ele entra, o que acontece? CO2 mais água, ácido carbônico. O ácido carbônico, como o nosso concreto, nós sabemos que ele tem o quê? Hidróxido de cálcio. Tem hidróxido de cálcio dentro do concreto, que faz parte da hidratação do cimento. Ele vai reagir com o ácido carbônico, que vai fazer o quê? O carbonato de cálcio, que é exatamente a carbonatação. E o que é que ela faz? Ela baixa o pH do concreto. Só que o pH do concreto baixo, a carbonatação, não tem nenhum efeito deletério no concreto. Nenhum efeito deletério. Praticamente nenhum. Agora, quando essa frente de carbonatação atinge o aço, o que é que ele faz? Como ele baixa o pH, se baixar abaixo de 10, você vai ter o quê? Quebra a camada passivadora. Quebrou a camada passivadora, você vai gerar aquelas regiões anóticas e catóticas. Com eletrólito, corrosão. Então você começa a ter corrosão no aço. Então aí a gente começa a entender por que a gente tem tanta corrosão no Brasil, porque o gasto é tão alto. Porque nós temos os combustíveis aí só para favorecer a nossa corrosão. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pode fazer no meio também que... E depois você vai ter as fissuras, os desplacamentos. Então você começa realmente a deteriorar a sua estrutura. E como aqui no Brasil é muito comum a gente ver aquela fissura e não fazer nada, a gente vai vendo aquela microfissura, microfissura, fissura, daqui a pouco rachadura, daqui a pouco desplacamento. Quando está um processo elevado é que a gente vai analisar. E esse custo vai ser bem maior do que se a gente fizer no início. E uma das coisas que eu sempre digo, quando a gente está andando na rua e a gente tropeça e cai e arranha o joelho, se a gente não fizer nada e não infeccionar, vai ficar bom, vai cicatrizar. Engenharia civil não é assim. Concreto, você viu uma patologia, você vai gastar dinheiro. Agora é questão de opção. Você vai querer gastar pouco no início ou muito depois. Mas você vai gastar. Se começou o processo, não para se você não fizer nenhuma intervenção. Não adianta jogar para debaixo do tapete. Você vai gastar. Não tenha a menor dúvida. Tá? Então você tem aqui, ó, a profundidade, aqui usa a fenolftaleína. Então você está aqui, então, onde você está branco, está carbonatado. Onde você está lilás, não está carbonatado. Então isso aí é um fator que a gente começa a ver a velocidade da corrosão. A estrutura tem X anos, ela entrou X, nós temos a velocidade. Tantos centímetros por ano, tantos milímetros por ano. Então ele começa a definir quando é que a gente vai ser... Claro que ninguém vai ficar fazendo isso, mas é só uma possibilidade. Então você, quando com os estudos, você começa a entender a velocidade da corrosão. Por isso que a norma estipula aqueles cobrimentos. Porque ela começa de tantas experiências, ela começa a perceber qual é a velocidade da corrosão, da entrada da frente de carbonatação. Então ela diz, naquela determinada região você precisa de tanto de cobrimento que vai durar X anos para chegar lá. Então não é simplesmente um número jogado, é um número que é dimensionado devido à experiência nos ensaios. Tá? Agora veja bem, você tem aqui, aí você tem as fissuras. Muitas vezes que a gente não liga para as fissuras. Então veja que esse concreto está denso, mas a fissura, como eu disse que o transparente é carbonatado, então você percebe que a carbonatação vai embora, né? Se você tiver um aço aqui, o que é que você vai ter? Corrosão. Por isso que eu digo, quando você tem uma fissura, se você está no meio ambiente agressivo, quer seja por dióxido de carbono, cloreto ou sulfatos, ou quer que seja, produtos químicos, se você não tratar, além no futuro, você vai ter que tratar essa fissura, você vai ter que tratar a corrosão, você vai ter que, muitas vezes, reforçar a sua estrutura. Então, o custo cada vez mais é aquela regra de CIT, né? Cada vez ele vai crescendo. Então, vocês estão vendo aqui um corte concreto, que aqui está carbonatado, e aqui não está. Então, você começa a quebrar
a camada passivadora do aço e gerar a diferença de potencial que vai propiciar a corrosão. E se a gente for olhar a norma, o que é que ela diz? A fissura é nociva quando sua abertura na superfície concreta ultrapassar os seguintes valores. Aí eu quero ver se vocês se preocupam com as fissuras que a norma dita. Ou seja, até 0,1 milímetro para peças não protegidas em meio agressivo. 0,1 milímetro. Até 0,2 milímetros peças não protegidas em meio não agressivo. E até 3 milímetros para peças protegidas. Ou seja, aqui, vamos supor que vocês tenham o meio não agressivo e não protegida. 0,2 milímetros. Quem aqui se preocupa com a fissura de 1 milímetro? De meio milímetro? Ninguém. E ela já está acima do que a norma permite. Por mais que o meio de vocês não seja agressivo, ninguém aqui, com certeza, quase que absoluta, com raras exceções, vai se preocupar com a fissura de 0,5 milímetros na sua estrutura. E isso, hoje em dia, com a vida útil de projeto de 50 anos na estrutura de concreto, será que ela vai durar? Pode ser que aqui a corrosão não seja tão abrupta como em Recife, como no Rio de Janeiro, como Ceará, como Fortaleza, da zona litorânea. Mas será que ela não vai ter um processo que antes dos 50 anos ele vai ter um problema que você vai ter que tomar conta? Porque a vida útil de projeto hoje em dia da estrutura de concreto são 50 anos. Tá? Então veja, aí a gente vai entender agora, isso aqui é 1 milímetro, isso é uma fissura de 1 milímetro. Isso aqui é o máximo que a norma exige. Claro que não é, aquilo ali não é 1 milímetro, eu estou fazendo uma comparação, uma relação entre um e outro. Então veja a grande diferença que nós temos entre o que a norma permite e o que a gente encontra muito nas obras. Aí você pode me dizer, sim, mas por que tão pequeno? Porque veja, qual é o meio que quem leva os contaminantes para dentro do concreto? A água. E a molécula da água, ela tem um tamanho de 0,27 nanômetros, ou seja, 2,7 vezes 10 a menos 6 milímetros. Então, se você tem uma coisa que é 2,7 vezes 10 a menos 6 milímetros, ela é muito menor do que aquele 1 milímetro. Então, CO2 para entrar ali é tiro e queda. Então, quando a gente, por isso que eu disse no início, quando a gente começa a entender o processo, a gente começa a ver que a nossa responsabilidade como engenheiro e arquiteto é muito grande. Nós não estamos construindo um prédio, nós estamos construindo sonhos. Ninguém aqui quer, daqui a 5, 6 anos, estar brigando com a construtora porque teve uma corrosão, porque teve um desplacamento de fachada, porque teve aquilo. Então, a gente tem que começar a entender que, para a gente começar a mitigar ou eliminar as patologias, nós temos que começar desde a estrutura de concreto armado. A gente tem que começar a entender os processos para que a gente não deixe falhas e para futuramente a gente estar com dor de cabeça. Não só a gente, como o consumidor final. Tá? Nós temos que garantir por 50 anos aquilo ali. Então, veja como é importante a gente entender para que a gente possa realmente começar a nos posicionar como engenheiros. Porque o que eu percebo andando pelo Brasil, primeiro, não sei se aqui é diferente, mas todo mundo que eu já perguntei, inclusive já dei curso até para os engenheiros e professores do ITA, nós aprendemos a concretar, nós aprendemos engenharia com mestre de obras e encarregados. Se o mestre de obra tiver um conhecimento mais ou menos, nós vamos ser mais ou menos naquilo ali. Se ele tem um conhecimento ruim, nós vamos ser ruins. Nós não aprendemos na faculdade a prática e não aprendemos com outro engenheiro. Normalmente, onde eu ando, os engenheiros estão anotando ponto. Ele só aparece na obra quando tem algum problema. Não é aparecer na obra, ele só vai no canteiro direito quando tem um problema. Quem é que deve conferir a armadura? Tem que ser um engenheiro, é ele que entende, não pode ser um estagiário. Um estagiário com um cara que fez a armadura. A gente tem que ver que nós estamos entregando o nosso CREA. E o pior é que quando tem um problema, ninguém vai chamar o pedreiro, não. Ninguém vai chamar o encarregado, vai chamar o dono da construtora, vai chamar a construtora. E por mais que o dono da construtora até demita o engenheiro, nada muda a responsabilidade dele em cima daquela obra. Uma vez eu escuto muito o quê? Duas coisas que eu escuto muito pelo Brasil. É o seguinte, primeira, é que, como eu falei até na entrevista, se alguém leu, que
O dono da construtora, quando a gente vai lá, que eu sou patologista, quando eu vou lá, com certeza quando eu vou na obra, é problema. É algum erro. Não é para tomar cafezinho. E quando eu chego lá, ele diz, é porque a nossa mão de obra é muito desqualificada. Quando eu escuto isso, é a mesma coisa de um pai dizer que quando um filho faz uma besteira, é porque meu filho é muito mal educado. Quem tem que educar o filho? E quem tem que treinar a mão de obra? A gente está acostumado a pegar, a contratar mão de obra e diz que ela é desqualificada. Se a gente não treinar a mão de obra, a gente não treina a mão de obra e não está acompanhando a obra. Aí dá para entender porque tem tanta patologia nas obras do Brasil. Dá para entender porque é que a gente gasta 280 bilhões de reais por ano com corrosão. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente entende que a nossa função é muito maior do que a gente realmente está cumprindo. Eu sempre digo, você contrata um engenheiro e ele só vai na obra no dia de concretagem, se ele realmente souber concretar, é o dinheiro bem mais pago que você já fez. Do que aquele engenheiro que passa 10 horas por dia na obra, no escritório, anotando ponto, vendo vale de transporte, cotando isso, cotando aquilo. Ele é muito mais econômico se realmente você treiná-lo e ele executar a engenharia na obra. Tá? Então é uma coisa que a gente percebe quando a gente hoje em dia, eu sempre procurei os porquês de tudo. Então quando a gente vai vendo aqueles videozinhos no YouTube, cara, estou concretando mais uma laje. A gente olha assim, pelo amor de Deus, ele não está adensando, ele não está fazendo as coisas direito, ele não está entendendo o que ele está fazendo. Ele pensa que obras importantes é aquela obra arrojada. Obra importante é qualquer obra que você fizer com qualidade, com você sabendo o que está fazendo. Tá? Então é isso que a gente tem que começar a entender. O papel do engenheiro e do arquiteto. Porque veja, não é que você vai tocar a obra, mas você tem que saber fiscalizar. Porque hoje em dia é muito comum se terceirizar. Mas a gente terceiriza, a gente delega e esquece. A gente fica todo, dá 5 anos de garantia, beleza. A gente esquece a obra. E a gente tem que ter algum conhecimento, a gente tem que procurar o conhecimento para a gente poder questionar quem está executando uma impermeabilização. Questionar quem está fazendo uma concretagem. Eu fui contratado para fazer uma consultoria de uma concretagem lá em São Paulo, em São José dos Campos, uma das melhores construtoras de lá. Ele estava preocupado por causa dessa vida útil de projeto. E ele dizendo que nenhuma empresa estava dando 25 anos de impermeabilização, que também é a vida útil de projeto. Aquelas eu toda vez me enrolo, que não tem manutenção fácil, né? Uma laje que tem cerâmica, não é uma manutenção que você vai lá e vai fazer. E ele estava preocupado que ninguém dava garantia para ele. Eu disse, rapaz, ninguém vai dar garantia de produto por 25 anos. Porque a impermeabilização, na realidade, é um sistema. E ele me contratou exatamente para analisar o processo de concretagem. Então eu disse a ele, eu quero 2 dias. O primeiro dia, eu quero acompanhar uma concretagem sem dizer nada. E no segundo dia, aí eu preparo uma apresentação e mostrar se eu tiver alguma coisa para contribuir. Quando eu cheguei lá, na obra, estava até um dia favorável, a empresa que ia fazer a concretagem tinha 30 anos só de concreto. 30 anos. Aí e eu disse, olha, não bote ninguém na obra que seja, o dono não vá, você vai comprar concretagem sempre? Não, então eu quero uma coisa normal. Tinha uns 3 engenheiros, um encarregado, e na realidade, eu não estou querendo dar uma de gostoso aqui, mas era um bando de pinguim de geladeira, feio e não serve para nada. Ninguém dava um pitaco, ninguém dizia nada. A obra era tocada pelo cara que estava com o vibrador na mão. E ponto. Então eu comecei a andar na obra. Eu vendo coisas do Arco da Velha, porque é aquele negócio. Você sabe que você é arquiteta, você vai na obra, você vê o lado estético, o cara que faz piso, fica olhando para o chão, procurando os problemas ou coisas boas. E o patologista fica procurando besteira. Não tem outra opção. A gente vai procurar o que é que os outros estão errando. Então imagine a coisa mais simples. Você tem um concreto antigo, uma viga antiga, ele ia construir para lá e ia ter uma junta de dilatação. Ele colocou isopor de escola, né, porque isopor de junta não é aquele isopor de escola, é um isopor de alta densidade, para ele não se deformar, porque nós não vamos ver o isopor lá dentro. Então a gente tem que perceber o quê? Que tem uma coisa chamada empuxo. Aqui em cima ele pode estar perfeito, mas lá dentro ele pode, com o empuxo do concreto, ele pode se esmagar e você reduzir a seção e você ter esmagamento lá dentro.
Então nós não estamos aqui fazendo tarefinha escolar. Não pode ser aquele isoporzinho que a gente compra no mercado, tem que ser um isopor de alta densidade, para que ele não tenha a mínima possibilidade de se deformar. Então tinha o isopor de escola e o aço distorcendo com o isopor. Cadê o cobrimento? Você vai ter um lugar que vai ter entrada de água se a junta falhar. Como é que se recupera essa corrosão se ela acontecer? Então veja que é um ponto que vai ficar lá e futuramente é que a gente vai saber o que vai acontecer. Outra coisa, vou dar até essa dica a vocês. Você vai fazer uma concretagem, faça caminhos de concretagem. Aquelas umas tábuas de madeirite velho que vocês não usam mais, que já foi de forma. Porque quando você pisa em cima, você distribui a carga, você não começa a deformar o negativo. Quando eu cheguei lá, tinha uma base que o negativo estava assim e estava assim. Eu não aguentei esperar. Eu chamei o engenheiro e disse, me diga uma coisa, o que é o aço dentro do concreto? O que é que ele faz? Resistência à tração. Quando ele entra em ação, o que é que ele faz? Ele estica. Quando esse aço esticar aqui, sem nenhuma inércia sobre ele, o que vai acontecer? Fissuras. Eu digo, ajeite isso aí. Então você vê que são pequenos detalhes que vão passando, que a gente vai colocando variáveis no nosso concreto para que ele no futuro possa ter problema. Porque eu sempre digo o seguinte, o aço que se desloca da posição deixa de participar do concreto armado. Ele é um pedaço de ferro dentro do concreto. Se ele deforma, ele sai da zona negativa e vai para o eixo, ele é um pedaço de aço dentro do concreto. Ele não vai cumprir a função dele. Quem faz curva é o concreto protendido para você já protender e levantar. Então você percebe que nós vamos colocando variáveis. Por isso que eu digo que no fim é difícil a gente saber a real causa de uma fissura. A gente tem que entender o comportamento da fissura. A gente pode dizer, não, foi excesso de carga. Sim, mas foi excesso de carga ou a laje perdeu a resistência ou a viga na concretagem? Então tudo isso é que a gente vai somando. É tudo isso que a gente vai percebendo. Por isso que eu digo a importância da engenharia, da gente começar a se preocupar realmente com os detalhes. Os detalhes da engenharia fazem toda a diferença. A gente pode estar gastando fortuna, a gente pode estar fazendo tudo de primeira qualidade, material de primeira qualidade, mas está tendo problemas. E você não percebe. Perceba o seguinte, nós temos o concreto, vocês vão ter que garantir por 50 anos. Ele vai segurar tudo do prédio. E você só tem uma semana para fazer, e você negligencia essa semana de cada concreto que você faz. Então veja, 50 anos por uma semana. E muita gente não dá o valor que esse concreto merece. A gente nem confere. Teve uma obra interessante, um amigo meu estava fazendo aquelas... ele projetou a parte térmica de umas bases de torres eólicas, né? Porque você tem aquele problema de tringita tardia, né? Nós vamos falar aqui, se atingir 65 graus na hidratação, você não forma a tringita, só depois. Então ele fez um projeto, botou sensor, botou tudo. Na hora da concretagem, uma base de 760 metros cúbicos de concreto, não tinha um engenheiro na obra porque era de noite. Ele chegou lá e disse, vou-me embora. Porque eu não mando nos funcionários da construtora. Se eu chegar, não faça assim, não faça assado, o que é que vai acontecer para ele? Se tivesse um engenheiro, diz, olha, ali está errado, o engenheiro falar com os funcionários dele. Então você veja o seguinte, uma base de uma torre eólica, que se tiver tringita tardia, vai fissurar toda, vai ter problemas de estrutural, e não tem um engenheiro na obra. É como se todo mundo sabe fazer as coisas. Então veja como a gente tem que mudar um pouco esse raciocínio para a gente começar a diminuir essas patologias na nossa construção. Então veja, ataque por íon cloreto. Aqui vocês vão ter, porque nas tampas de reservatório você tem cloreto. A nossa água tem cloreto. Então a gente tem que ter cuidado, porque aquele vapor cloro, ele é muito corrosivo. Tá? Então como é que acontece? Mesma coisa, né, com a chuva ou com a água, você vai entrar o íon cloreto, e o íon cloreto, ele ocorre duas reações diferentes. Tá? No concreto, ele entra em contato com a água e faz o ácido clorídrico. Então o ácido clorídrico, o que é que a gente faz? Quando a gente quer potencializar uma corrosão, a gente bota o que? Ácido. O ácido ele potencializa, ou seja, ele baixa a resistividade do concreto. Se ele baixa a resistividade do concreto, ele facilita aquela troca iônica da hidroxila. Ele acelera. E quem
quem acelera a corrosão é exatamente o cátodo, é aquela hidroxila, é aquele caminho. Por isso que eu disse que no inverno é muito mais abrupta a corrosão do que no verão, porque você baixa a resistividade do concreto, facilita a troca iônica. Tá? E quando o cloreto chega no aço, o que acontece? Aí ele vem aqui, o íon cloreto com o ferro, cloreto de ferro, certo? Aí o cloreto de ferro reage com o hidroxila, faz o hidróxido de ferro, e veja, ele está aqui, ó, o íon cloreto reage com o ferro, cloreto de ferro, então o cloreto de ferro reage com a hidroxila, hidróxido de ferro e íon cloreto. Vocês estão lembrados da faculdade, né, que o íon cloreto faz um pit na corrosão. Ele fica, por quê? Porque você vê, ele caiu aqui no mesmo lugar, então ele retorna novamente a equação. Você tem o ferro, cloreto de ferro, aí ele retorna, ele sai retornando, ou seja, por isso que ele promove um pit de corrosão, ele é muito instável, ele faz todo o processo, cai novamente no mesmo lugar. Então o que acontece? Ele fica aqui, ó, martelando o aço. Então a gente percebe que a carbonatação é generalizada, é uma corrosão generalizada, e o íon cloreto é pit, ou seja, isso aqui bem claro, ó. Você está vendo aqui que corroeu tudo e aqui você vê os pontos de corrosão. Então o que é que o íon cloreto faz? Isso aqui, ó, ele vai começando a furar o aço. Por isso que a gente vê tantos silos furados. É porque o íon cloreto está lá batendo, ele está lá amassando, está lá consumindo na corrosão. Por isso que a gente vê tubulação de indústria, de vez em quando ela tem um furo. É o íon cloreto lá, dando a pincelada nele, né? Principalmente quando é zona litorânea. Tá? Então você veja que isso aí a gente começa a entender o que é que a gente vai ter que fazer, além de todo esse cuidado que nós temos. Quanto tempo ainda tem? Tranquilo, né? Então veja, agora eu pergunto, se entrar apenas água e oxigênio, pode ter corrosão? Pode. Se não tiver íon cloreto, se não tiver dióxido de carbono com uma concentração suficiente, pode ter corrosão. Por que pode ter corrosão? Aí a gente vai conversar sobre as macropilhas de corrosão, que são coisas que muitas vezes a gente não percebe e que a gente vai colocando no concreto. Ou seja, a primeira, pH desigual. Imagine você está construindo e você está fazendo o seu concreto com a relação água-cimento de 0,6 ou 0,5, o que é que seja, e depois você muda essa relação para mudar de alguma forma, para fazer um concreto diferente. Então o que acontece? Quando você tem aqui, ó, um concreto com menor relação água-cimento e um concreto com maior relação, você vai ter aqui uma região preferencialmente anódica e uma região preferencialmente catódica devido ao pH desigual. Por quê? Porque cada diferença de pH numa barra do mesmo concreto gera uma diferença de potencial de menos 60 milivolts. Não é tão rápido como um ataque por íon cloreto, nem por uma carbonatação, mas é o que eu digo, nós vamos garantir por 50 anos aquela vida útil de projeto da estrutura. Então é uma corrosão que ela vai ativando quando o quê? Quando chega a água. Então a região preferencialmente anódica começa a corroer. Então nesse caso aí, só pelo fato da mudança de pH, a gente começa a ter corrosão. Processo lento, mas tem corrosão. Tá? Por isso que muitas vezes começa a ver umas fissurinhas. Outra macropilha é contato bimetálico. Imagine que você está construindo a sua obra, aí a Gerdau lhe deu um preço. Depois a Belg lhe deu outro preço maravilhoso. Então você junta fabricantes diferentes. O aço, ele é similar, ele tem as características técnicas similares, mas eles não são iguais em relação ao potencial. Então o que for mais eletronegativo vai ser preferencialmente anódico. É só chegar água, que é como eu digo, é uma corrosão lenta. Eu não sei se aqui ocorre muito em Recife, corrosão em varanda, no pé da varanda, porque normalmente o que é que faz? O cara bota um chumbador de um metal, a varanda de outro metal, e tem muita umidade ali de água. Então começa a ter uma corrosão galvânica, placa de trânsito, você tem o tubo de um metal, a placa do outro metal, quem for mais eletronegativo começa a corroer. Tá? E um terceiro caso, a aeração diferenciada. Ou seja, imagine aqui essa situação, você tem um prédio onde você tem aqui com cerâmica e aqui concreto aparente. Então você tem o quê? O concreto aparente cerâmica, entrada abundante de oxigênio. Onde é que o oxigênio interfere na corrosão? No cátodo, que nunca corrói.
Então o que acontece? A parte protegida vai virar o quê? Preferencialmente anódica. Então ela, quando chega água e oxigênio, ela vai corroer em benefício. Por isso que é muito comum ter isso aqui. A corrosão vai para a superfície protegida. É aquele negócio, se você pegar uma superfície metálica, se vocês quiserem fazer um teste algum dia, pega uma chapa metálica e cubra ela num ponto e deixa ao relento. Daqui a algum tempo você vai ver que vai ter corrosão na parte que está coberta. Por quê? Porque ela tem menos oxigênio. Ela vai virar preferencialmente anódica. Então você veja que são coisas que a gente pode incluir na nossa estrutura de concreto armado sem perceber. A gente fica só preocupado com cloreto, com carbonatação, com agressor, a gente não vai percebendo esse tipo de situação. Então veja, aqui ó, que eu falei, você tem a corrosão, uma microfissura, você tem um custo. Você vai ter uma fissura, outro custo, desplacamento, outro custo e comprometimento estrutural, outro custo. Então muitas vezes quando a gente chega aqui, a gente vai fazer uma especificação, o cara diz, rapaz, me ajuda que eu não tenho dinheiro para isso. Óbvio que não tem. Ninguém tem guarda dinheiro para consertar uma máquina de lavar roupa dentro de casa. Ninguém quer gastar esse dinheiro. Ninguém guarda dinheiro para um carro que bate e você vai ter que pagar a franquia. Você vai tirar do seu bolso. Não estou dizendo que você não tem dinheiro para pagar, mas você vai tirar do seu bolso. E patologia é a mesma coisa. O mais barato da engenharia é construir da melhor forma e apareceu fazer. Não tem opção na engenharia civil. Começou uma patologia, você vai gastar dinheiro. Só se os seus clientes foram muito bonzinhos e forem deixando para lá. Senão você vai gastar dinheiro. Tá? Então, o tratamento, eu só vou dar uma palhinha rápida sobre o tratamento da corrosão, né? Que nós temos o tradicional, que é aquele famoso, você limpa o aço, você passa uma argamassa com inibidor de corrosão, você fecha e dá o acabamento, está pronto. Eu sempre digo que o tratamento tradicional, a demora que vai da nova corrosão vai ser o meio. Porque eu tive uma vez em Cubatão, lá em São Paulo, que tinha uma corrosão nas estruturas do Cubatão. Lá em Cubatão, quem já foi, sabe que até o pulmão dói quando respira lá. Ele fazia assim, ele recuperava um pilar agora, outro pilar, outro pilar, outro pilar, 6 meses, voltava para esse primeiro pilar, para esse pilar, para esse pilar, para esse pilar. Por quê? Porque o meio é muito abrupto. E o tratamento tradicional, por mais que você queira fazer, se você passa aquela argamassa polimérica. Se você deixa alguns furinhos mal feitos, você gerou ali um pequeno anodo cercado por um grande catodo. Porque quem está protegido, né? Então você vai lá e gera anodos e catodos, corrosão. Quem nunca viu corrosão em cima, claro que aqui vocês não têm tanto estado de corrosão, mas eu já vi vários, a corrosão em cima do tratamento. Muitas vezes o cara vai pintar, o aço está bom, ele pinta só na face externa e deixa a interna sem pintar. Você gera a diferença, você gera corrosão. Então veja que o conhecimento faz com que a gente comece a eliminar fatores que propiciam problemas na nossa obra. Tem também o tratamento por proteção catódica, né? Que tem uma pastilha que é de zinco alumínio, que ela tem um potencial de menos 1.100 milivolts, então ela é bem mais eletronegativa. Né? Esse potencial, para quem não conhece, ele é medido com uma semipilha de cobre e sulfato de cobre. Você tem um fio de cobre dentro do anodo, com um voltímetro de alta impedância, então você consegue medir o potencial de corrosão do aço. Tá? Então você coloca essa pastilha, o que é que ela faz? Aqui. Ela tem uma pastilha com aquele zinco alumínio índio, ela está envolta para uma argamassa aditivada eletroquimicamente para facilitar a troca iônica. Então o que acontece? Ela vira o anodo. E como ela tem uma estabilidade em meio alcalino, ela se consome lentamente. E a proteção catódica, ela normalmente é dimensionada para 25 anos de garantia. Ou seja, só vai começar a ter corrosão novamente daqui a 25 anos. Tá? E como ela não altera a armação, ela não gera uma corrosão de anel, como a gente chama na tradicional. E tem uma tecnologia, sim, aí aqui você tem uma vara galvânica, que é uma pastilha, uma vara, você tem a tela e você tem um fio. E tem agora uma tecnologia mais sofisticada ainda, que é o inibidor de corrosão por migração. Você tem um concreto com corrosão, você aplica ele na superfície, o inibidor se move como um líquido por ação capilar, o inibidor se move como um vapor pelos poros do concreto. Então o que acontece? Ele adentra no concreto e ele entra em contato com o aço, provoca uma ação iônica, ou seja, ele faz uma camada protetora molecular de alta resistência. Os ioncloretos e a baixa do pH não afeta, sob hipótese alguma, o aço na corrosão. Então, uma tecnologia moderna, americana,
que eu acho que está no Brasil há uns 12 ou 3 anos, ele está usando até para outra coisa e a gente está começando para trazer para construção. Tá? Então ele usa muito nos Estados Unidos. Agora, sempre vem aquela pergunta, você está com aço em estado de corrosão, quando é que você precisa reforço? Quando o aço perde 10% da sua seção nominal de projeto. Então, doutora que faz cálculo, se o aço perder 10% da seção que você dimensionou, a estrutura precisa de reforço estrutural. Se não, é só uma recuperação, ou seja, você fazer um tratamento, você fazer uma proteção e fechar. Agora, se ela perdeu 10%, aí reforço, que você pode fazer, né, com encamisamento, fibra de carbono, tela, tem várias coisas que você pode fazer o reforço de estruturas, né? Chapa metálica, viga metálica, isso aí é só a título de curiosidade. Agora, claro, que eu estava até falando com a doutora ali, que eu gosto muito da manta de fibra de carbono, que você faz uma recuperação, um reforço de estrutura em 7 dias. Né? Você preparou, colou o epóxi, 7 dias ele está com a resistência máxima dele, a manta tem 3.000 MPa de resistência à tração, né? O ACA60 tem 600 MPa, ela tem 3.000, e essa combinação, esse compósito, manta de fibra de carbono epóxi, dá uma resistência altíssima. Uma vez o cara disse, mas rapaz, olha, a manta tem 3.000, o epóxi tem 80, 90. Como é que você vai fazer um reforço? É só lembrar que um aço de 50 MPa só tem 5 MPa de resistência à tração e o ferro tem 600 MPa. Essa combinação gera o quê? O reforço de estrutura necessário. Com certeza. Tá? Então você vê o seguinte, que você não precisa... Claro, você pode fazer chapa colada, você pode fazer viga, que também são rápidas. Agora tem que ter todo o problema de você injetar epóxi para você fazer o perfeito contato dessas estruturas metálicas que não são maleáveis com a estrutura. A manta, ela se molda. Claro que tem todo o processo, você precisa de uma boa preparação da base, tem que abrir bem a porosidade, porque ela necessita da ancoragem, realmente de você ter aquele prime que tem uma ultra baixa viscosidade, ele penetrar para fazer a ligação. Mas é uma solução muito interessante. Então a lixiviação e a fluorescência, não sei se ocorre aqui, né? Você começa a água a passar pela sua estrutura e o que acontece? A lixiviação é o processo de extração de uma substância de um sólido por meio de sua dissolução em líquido. No concreto, a infiltração de água dissolve e transporta cristais de hidróxido de cálcio e de magnésio. A eflorescência, com a evaporação, os cristais de sais são depositados na superfície do concreto. Então, aquela branquiçado lá são os sais que eles saem da lixiviação. Então, a lixiviação do concreto gera a eflorescência. Só que a gente pensa, muitas vezes, que é só estético. Mas o que acontece é o seguinte, que, devido à remoção dos sólidos, ocorre redução na resistência do concreto. Abre caminho para a entrada de gases e líquidos agressivos a armaduras e ao próprio concreto, né? Se você tiver, como eu falei, dióxido de carbono e tudo mais, você vai facilitar a entrada deles. E também baixa o pH do concreto de 11 para 12. Então veja que não é simplesmente estético, a gente também tem que ir lá, ver, resolver, tratar isso aí, porque mais uma vez eu repito, tem que lembrar que nós temos que dar 50 anos de garantia da estrutura. É porque quando você tem uma cerâmica, em algum ponto está falhando na junta ou nos rejuntos, que a água entra por trás da cerâmica e começa a lavar os sais do rejunte, que é cimentício, né? Os hidróxidos de cálcio, né? Então ele começa a lavar e começa a sair os cristais. Quando os cristais evaporam, como eu falei ali, fica a eflorescência. O grande problema de fachada é esse, é a gente achar onde está ocorrendo essa entrada. Somente se for no meio, né? Porque quando é lá em cima, a gente pode chegar no parapeito, bota um chapinho, faz alguma coisa e pode minimizar esse problema, né? Pode entrar também pela falha do rejunte. A gente vai falar isso em patologia de fachada. Patologia de fachada a gente vai conversar sobre o rejunte também. Tá? Eu acho que posso ajudar. Eu fui fabricante de futebol e sempre tinha uma informação da empresa, o pessoal que conhece, eu mesmo ia, né? Eu visitei um caso, ele é nossa, sabe, bem concretamente. A reclamou que estava descascando os tijolos do lado de fora. Eu percorri a casa, né? Minha pista sempre era assim, procura por água, né? Procura por água, tem fluorescência, procura por água, né? Procura para a fonte da água. Daí eu procurei a casa e ele falava, tinha um trecho ali, não posso, né? Pô, o tijolo tão ruim, ia estar todo ruim, né? Podia estar corretamente empilhado ali, todo ruim.
Daí eu pedi para entrar na casa e era um banheiro, uma casa simples, né? E do outro lado não tinha um revestimento impermeável, tinha próprio tijolo. E ali ele tomava banho, né? Lavou ali a banheira na parede, né? E fez esse processo. E é o que eu sempre digo, veja, quem vai construir numa zona litoral não sabe que existe iodoto no ar. Quem vai construir numa zona industrial não sabe que tem contaminante. Então o concreto, além de fazer bem feito, a gente tem que protegê-lo. Mesmo que a alvenaria bem feita, tem que proteger num banheiro. Você tem que impermeabilizar para não ter esse tipo de problema, né? Então veja, ataque por sulfatos. O sulfato de cálcio, magnésio, sódio e potássio existem em solos argilosos, frequentemente em quantidades consideráveis. Todos os sulfatos levam à deterioração do concreto de cimento Portland, mas o mecanismo e grau de ataque depende do tipo do sulfato. Ao penetrar no concreto, o sulfato incide sobre o aluminato tricálcico do cimento hidratado ou alumínio do agregado, causando expansões, fissuração, descamação do concreto, amolecimento e desintegração. Então veja, você vai construir numa ETE, né, uma estação de tratamento de efluente, você sabe que ali vai ter sulfatos. Como a gente vê estações desprotegidas. Pode até fazer um excelente concreto, mas ele vai degradando da superfície para o interior. Ele vai consumindo esse concreto e é aquele negócio. Quando você tem corrosão e não faz nada, você gera problema do concreto. Quando você tem problema do concreto e tem contaminante, você vai gerar problema de corrosão. Uma coisa está ligada à outra. Então, quanto mais se deixa, mais custo você vai ter para tratar. Etringita tardia, que lá em Recife, né, apareceu o fenômeno do interessante que eu conversei, tem até uma hoje. Quem quiser saber sobre, tiver... Ah, não, hoje é quinta, foi ontem. Ontem eu reprisei, eu estava aqui, não pude fazer. Toda quarta-feira eu faço uma live com um técnico do Brasil para falar sobre alguma coisa. Ontem eu reprisei sobre reação álcool agregado. Muito interessante, né? Porque Recife foi uma escola de álcool agregado que começou os prédios a ter nas bases. Né? Isso aí, não, isso é etringita tardia. Mas o que se percebeu era que todo mundo via fissuração em concreto, dizia logo que era reação álcool agregado. Mas etringita tardia faz a mesma coisa. Por quê? Porque quando você está executando uma base, um bloco de concreto, tá? Vamos supor que você está concretando aqui no verão, que eu sei que aqui é quente. Esse negocinho de que é frio é engodo para a gente falar lá no Nordeste, né? Porque a gente sabe que tem época aqui que é pesadíssimo frio aqui com vocês. Então, se você está concretando e o seu concreto, somando a temperatura do concreto, temperatura do tempo e tudo mais, superar em torno de 65 graus, o que acontece é que a etringita que se forma normalmente na hidratação do cimento, ela não se forma. Por quê? Porque a etringita ela precisa de 32 moléculas de água para ela se formar. E a etringita, quando ela se forma, ela expande muito mais do que os componentes que geraram ela. Então, quando você faz o seu concreto, a etringita expande agora uniformemente na pasta. Então, ela não causa nenhum problema. Mas se o seu concreto, na execução, superar de 65 a 70 graus, né, somando tudo, e ele tiver 60 graus na hidratação, ela não se forma. E a que se formar se decompõe. Então fica todos os ingredientes para formar a etringita, mas ela não se forma. No futuro, se chegar a umidade nesse seu concreto, ela se forma. Só que agora ela vai se formar nos capilares. Então quando ela quer expandir, ela mapeia o concreto, ela começa a degradar o concreto. Tá? Por isso que naquela base de torre eólica tem todo um controle. Você está fazendo aqui prédios em Porto Alegre com trocentos andares, com tantos subsolos para baixo. Então você tem que ter um controle muito grande da temperatura do concreto para não gerar etringita tardia. E outra coisa que está se fazendo muito em Recife é diminuindo a resistência do concreto da base. Porque a gente sabe que quanto menos resistente é o concreto, claro, com todo o projeto de fundação, quanto menos resistente for um concreto, mais vazios ele tem. Então ele começa a comportar a etringita quando está expandindo, ele minimiza a atuação dela, não que ela não vai fazer. Agora nós sabemos que quanto mais resistente o concreto, mais frágil ele é com relação à deformação. Ele rompe facilmente. Então se você faz eu vou fazer uma fundação muito resistente e tiver etringita tardia, ele vai romper muito mais cedo. Por isso que a reação álcool agregado é um processo muito lento, né? A reação álcool agregado a gente vai falar agora na próxima. Mas a etringita tardia, a depender do seu concreto, chega na umidade, ela é muito rápida. Porque a turma, não, mas meu concreto é muito bom. Mas se ele fissurar? Se ele fissurar, a água entra. Se você não cuidou não fez uma cura bem feita, ele gerou microfissuras, pode ser que a água entre a depender do lençol freático.
Tá? Sim, eu acabei esquecendo de mandar. Então, isso aí. Então veja, ao longo da vida útil da estrutura, se a umidade entrar, como eu já falei, né? Deixa eu passar aqui. Ei, deixa eu mexer de novo. Aqui. Aí aqui vem a reação álcool agregado. O que é a reação álcool agregado? É uma reação química que se processa entre os íons de hidroxila associados aos álcools de sódio e potássio do cimento e o agregado reativo. Ainda tem mais uma palestra, né? O agregado reativo é aquele cuja fase mineralógica contém a sílica amorfa. Apesar de manterem uma certa constância de composição química e de características físicas, não apresenta organização cristalina dos minerais, sendo classificados como mineraloides. Eles são sólidos, mas eles não são muito bem cristalinos, como a gente chama, né? Uma substância não cristalina é aquela que não possui qualquer estrutura interna ordenada, embora sendo sólida. A reação ocorre quando a sílica reativa é envolvida pelo hidróxido de cálcio, dissolvido a partir dos álcools do cimento Portland, atacando os pontos mais fracos, poros ou superfície do agregado. Entre agregados reativos tem as opala, calcedônia, que está aí, esses nomezinhos aí. Tá? Então você percebe o quê? Que para a gente ter a reação com agregado, a gente precisa de álcalis suficiente no cimento, agregado miúdo ou graúdo, reativos. Então quando você faz o concreto, que joga aquela água para hidratar o concreto e para molhar os agregados, você já forma o gel reativo. Já está lá formado. Só que ele fica estável lá dentro do cimento. Porque a água vai ser consumida pela hidratação e vai ficar o gel reativo lá dentro sem nenhum problema. Tá? E um detalhe que nós percebemos lá em Recife, devido a muitos estudos, é o seguinte: não adianta você analisar a pedreira. Não vamos analisar a pedreira se ela tem agregado. Porque a pedreira ela vai sendo consumida. Daqui a pouco você pode pensar que a pedreira não tem material reativo, mas quando ela vai sendo consumida, daqui a pouco ela chega no material reativo. Ninguém vai ficar fazendo análise. Então a gente tem que começar a pensar nisso também. Principalmente lá em Recife tem muitos casos, né? Então quando chega a umidade suficiente, você fecha os três. Aí o que acontece? Umidade mais o gel, expansão. E é aquela mesma coisa. A expansão vai se dar nos poros e capilares. Só que de uma forma muito mais lenta do que a etringita tardia. A característica é a mesma, a aparência é a mesma naquele mapeado, mas muito mais lento do que a etringita tardia. Normalmente a expansão com agregado você começa a perceber há 20 anos depois. Lá em Recife eu fui numa obra na época era Caixa Econômica Federal, que a rachadura você botava a mão dentro. Tá? E se vocês, depois, na live, tem falando sobre, quem tiver curiosidade de reação ao agregado, é muito interessante, porque ele mostra, o professor Patrocínio, que foi meu professor da universidade, ele mostra como é o processo de recuperação também. Ele fala muito do processo de recuperação, como é que ele chegou, foi atrás de ensaios no Japão, entrar em diversos países, para ele entender como é que seria essa guerra de força entre o encamisamento e a expansão da etringita. Então é muito interessante, né? Ele vê as bielas, né? Então ele vê todo o processo, que no concreto comprimido, ele não sofre reação ao agregado, porque ele tem uma força muito grande, um certo valor de compressão. Então as bielas não sofrem, mas ele tem o concreto da lateral que ela tem que segurar, né? Porque ela está a biela assim, então ele tem que reforçar ali embaixo para ela não abrir. É muito interessante. Então está aqui, né? Então você tem a expansão. Agora veja, o que afeta? Quanto mais teor de álcool, aquele álcool equivalente do cimento, mais abrupta é a reação. O tamanho do agregado, o agregado miúdo, que tem uma superfície específica maior, né? Ou seja, ele é muito mais fino. Então ele vai ter o contato com a pasta cimento, então também é muito mais abrupto se o reativo for o agregado miúdo do que o graúdo. E a temperatura. Quanto maior for a temperatura, menos umidade você precisa. Agora a gente sabe o seguinte, que o teor equivalente de álcalis, né, é igual ao teor de sódio mais 0,658 do de potássio. De potássio e 0,685 de sódio. Então quando o cimento nosso, ele tem entre 0,2 e 1,5. E a gente considera um cimento com baixo teor de álcalis, para não ter álcool agregado, de 0,6%. Então se aquele cimento ele tem um teor de álcalis menor do que 0,6, ele é considerado que ele tem, já estão dizendo até 0,4, tá? Mas sendo conservador é melhor o 0,4. Então é um cimento que ele não propicia a reação álcool agregado devido à baixa concentração dos álcalis. Aí eu pergunto, como entram os contaminantes na estrutura? Pela porosidade, pelas fissuras.
Então, qual a prevenção das patologias dos contaminantes? Evitar a entrada de água no concreto. Ou seja, como se consegue isso? Um concreto mais denso e com menos fissura. Aí a gente entra onde? No controle tecnológico do concreto. Então você chega aqui, ó, chega o caminhão na sua obra, você colhe o concreto, né, faz o slump, né, para ver se está de acordo com a peça que você vai concretar. Você vai lá, molda os corpos de prova, bota, ou seja, você faz um adensamento perfeito do seu concreto. Se for 15 por 30, 3 camadas de 25 golpes cada uma. Então você faz um adensamento perfeito, guarda num lugar protegido, ele já tem uma forma natural que é o molde, depois leva no outro dia, com cuidado, joga numa câmara fria, para ele curar, muito bem curado. Aí depois você vai lá para a prensa e chega o resultado. O que é que eu percebo? Vamos supor que você pediu um concreto de 30 MPa. Aí normalmente quando o cara manda dá 33, 34. Aí você fica como? Feliz da vida. Você diz que o concreto da sua obra é maravilhoso. Aí eu pergunto, é realmente? Aquele concreto moldado, ele está dizendo que o concreto que chegou na sua obra tem qualidade. Ele não está dizendo que o concreto da sua obra tem qualidade. É aí que eu percebo que nós, engenheiros, dormimos. A gente viu o resultado, está todo mundo feliz. Na hora da concretagem está lá o mestre tocando a obra. O mestre é bom? É. Mas quem tem que tomar conta da obra é o engenheiro. Por quê? Porque o controle tecnológico da execução da obra está na obra em si. Nessa obra que eu tive lá em São Paulo, não, eu só vou fazer aqui uma esplanada, então eu não faço projeto de forma não. Fulano é muito experiente. Olha, pessoal, a forma é uma estrutura do seu prédio, só que provisória. Então perceba, quando a gente faz o concreto, ele tem diversos esforços que ele joga na forma, além do peso próprio. Se você não tem problema na sua forma, no seu concreto, pode ser que você esteja superestimando a sua forma e gastando muito dinheiro. Se você subestima a sua forma, você não percebe problemas, mas você vai ter problema no futuro. Por quê? A gente sabe que se você pegar um copo d'água, aquele famoso negócio de copo d'água, um copo d'água aqui e segurar, eu fico tranquilo. Mas com o tempo, daqui a pouco a gente começa um copo d'água, o tempo e a forma é a mesma coisa. Se ela for mal dimensionada, você colocou ela lá, você colocou o concreto, aí daqui a 6 horas ele começa a endurecer, você passa a bambolê, você faz o que for. Com 12, 13, 14 horas, ele está aparentemente rígido, mas não tem resistência. Se a forma der uma pequena deformação imperceptível, você pode gerar microfissuras no interior do seu concreto. Isso causa o quê? Baixa o modo de elasticidade do concreto. Se ele baixa o modo de elasticidade do concreto, ele vai ficar mais deformável do que o projeto. E se ele fica mais deformável do que o projeto, quando você chega numa fachada que você estuda o bloco que você vai colocar na fachada, você estuda qual é o encunhamento, você pode gerar esforço e trinca na sua fachada. Como é que você vai descobrir que foi porque a sua forma teve uma pequena deformação imperceptível? Nunca. Então veja que esse sistema de outra coisa, imagine que você está construindo a primeira laje, aí você está a primeira laje com concreto tradicional. Aí você vai subindo, chega no 10º andar, para você bombear, você aumenta a fluidez do seu concreto. Claro que não é com água, né? Você vai lá, aditivos. Então você faz um concreto autonivelante, altadensável, desculpe. O que é que acontece com o concreto altadensável? Ele gera um empuxo muito maior na forma. Se ele gera um empuxo muito maior na forma, ele gera muito esforço. Quem não já viu esses videozinhos que tem os cabos concretando, daqui a pouco desaba tudo. Então veja, se você faz um dimensionamento da forma para um concreto com 8 de slump e depois vai fazer um concreto com 20 de slump, o empuxo é totalmente diferente. Se a sua forma suportar, você está superestimando a sua forma lá de baixo. Você está gastando dinheiro, jogando dinheiro no mato. Então veja como é importante um projeto de forma. Às vezes a gente quer economizar dos projetos. Nós somos engenheiros, queremos que nos paguem bem, mas a gente quer economizar na engenharia. A gente quer fazer... Não, mas meu carpinteiro faz muito bem. Você pode estar jogando dinheiro fora e nem sabe. Você já está computando aquele custo e não sabe.
Você está usando a sua equipe de manutenção depois por problemas e você não associa que foi na forma. Então, primeiro ponto, vamos prestar mais atenção à forma. Ela é a primeira estrutura do seu prédio, só que provisória. Segundo, a armação. Foi aquilo que eu falei. Quem confere a armação? Quem confere o transpasse? Quem confere se está tudo certo? Quem confere se tem cobrimento? Quem confere isso? Depois que concretou, já era. Inês já é morta. A hora veja, se você for lá e acompanhar, ver direitinho a armação, você pode estar eliminando diversos problemas. O interessante foi que quando eu conversei com ele, ele me levou, depois da concretagem, ele me levou em umas obras que tinham muitas fissuras. Ele me perguntou, por que está fissurando? Eu disse, ele amanhã, depois da palestra, eu lhe pergunto. E eu vou perguntar a vocês, no fim eu vou dizer qual foi a minha resposta, quando ele perguntou. Então veja, então é muito importante a gente entender isso, conferir a armação. Rapaz, a conferência de armação dura quanto tempo? E o concreto quanto? Aí aqui, lançamento do concreto, foi aquilo que eu disse. Ninguém faz passarela para se andar em cima, sai deformando o aço para tudo quanto é lado. Depois não sabe porque fissurou, não sabe por que a cerâmica lá do pilotista está alargando, não sabe por que você está tendo problema de resistência quando o carro passa e sai quebrando tudo. Então veja que nós estamos a cada etapa. E um detalhe é o seguinte, você cometeu um defeito na forma, não recupera mais em canto nenhum. Um defeito na escolha do concreto. É muito comum, não sei aqui, lá onde eu conheço, a turma chega assim, aí está lá no projeto, 30 MPa. Aí liga para a concreteira, manda um concreto de 30 MPa, 10 mais ou menos 2 que eu vou bombear. Ninguém pergunta qual é o diâmetro máximo da brita. Ninguém pergunta se o cimento é CP5, CP2, CP1, CPJ. Porque se você olhar a norma, a depender do cimento e da relação água-cimento, você tem uma quantidade de dias para você curar. Ninguém pergunta, cura do mesmo jeito. Então veja, por isso que tem tanta bicheira. Se você tem uma armação densa e você chega com a brita maior, você vai ter bicheira no seu concreto. Então a gente veja, você já teve problema aqui, problema ali e foi para o concreto. Um concreto que não se escolheu. Você ficou andando em cima do concreto, um bocado de gente, equipamento e deformando o seu aço. Bota uma tábua em cima para o caminho, o pessoal ir pisando. Pensa. E outra coisa, chega assim, não sei quantos caminhões betoneiros na obra, tudo no sol, esquentando. Tem que ser na sombra. Tá? Então tem vários detalhes que a gente começa a juntar as variáveis. Aqui, eu desafio vocês a irem numa concretagem de vocês. Eu queria até, eu dou a mão palmatória se for o contrário. Se tiver duas pessoas vibrando o concreto, uma vibra de um jeito, outra de outro. Uma coloca num tempo, outra coloca no outro. Quem já viu, chega o concreto, joga o vibrador deitado e sai puxando o concreto. Ali você desagrega o seu concreto. O vibrador, ele é feito para ficar na vertical. Ah, não, 45 graus, quando não pode. Você tem um tempo de colocar, o tempo de tirar, para você não gerar vazios. Então veja que você está somando variáveis. Outro detalhe, desculpe, a escolha do vibrador. Se eu fosse construtor, eu não comprava vibrador, alugava, porque cada estrutura pede um vibrador diferente. O vibrador ele tem 2 parâmetros interessantes, frequência e amplitude. Ou seja, quanto maior a frequência, menor a amplitude. Quanto menor a frequência, maior a amplitude. Então, concreto para usar vibrador de grande amplitude é concreto onde você tem menor slump. Concreto para você usar com maior amplitude, onde você tem maior slump. Por quê? Porque um concreto mais argamassado, ele necessita de mais frequência do que amplitude. Um concreto menos argamassado, ele precisa de mais amplitude do que frequência. E outro detalhe, perceba outro detalhe importante na obra de vocês. Colocou o vibrador, o concreto chegou no ponto, para. Ali você só fez o quê? Rearranjo das partículas. Você não adensou o seu concreto. Quando você chega no nível, se você continuar, você vai ver que ele não vai mais descer. Mas é aí que você está eliminando o ar dentro do seu concreto. Outra coisa, você tem uma viga muito grande, você vê a turma atola o vibrador lá dentro até o mangote.
O vibrador só pode ser, tem que deixar pelo menos 10 centímetros dele. Você não pode cobrir a agulha do vibrador, porque você não consegue vibrar lá embaixo. O concreto é muito denso. Você não consegue eliminar o ar. Então você tem que ter uma camada de no máximo 50 centímetros, se o seu vibrador for maior, ou então, no mínimo, 10 centímetros da agulha, não é do mangote. Porque você não consegue tirar o ar lá de baixo. Então, mais um ponto que você está somando o problema. E quem faz perder resistência no concreto é o adensamento. Mas o nosso concreto lá do laboratório está maravilhoso. Tá? Cura, nem precisa falar, né? Uma laje, se você faz um concreto de uma laje, a depender das condições climáticas, e você só começa a curar no outro dia, você pode perder até 33% da resistência do seu concreto. Agora, a sorte é que essa resistência você só perde a 3, 4, 5 centímetros. Só que aí você não entende por que a cerâmica solta. Você tem um concreto fraco ali. Por quê? Falta de cura. Então veja que a gente está somando. Aí você tem por fim tirar as formas. Hoje é uma, não sei aqui, lá em Recife é uma laje por semana. E se desforma a laje pela resistência do concreto do laboratório. Então, se você tira a forma e o concreto não tem aquela resistência, ele vai dar aquela deformada, vai gerar aquelas microfissuras que eu falei lá na forma lá atrás e baixar o modo de elasticidade. Está entendendo? Então, veja, se você comete o erro no concreto, na forma, você vai somando. Quando eu expliquei, claro, eu fui mostrando as fotos de todos os problemas. Quando eu cheguei lá e perguntei agora, me diga por que aquelas fissuras aconteceram. Ele fez, não dá para saber. Não dá para saber. Quando ocorre uma fissura no concreto, não dá para saber a verdadeira origem. Só se for uma coisa muito abrupta, um acidente, uma carga muito pesada, não dá para saber. O que você tem que fazer para tratar é entender a fissura. A abertura dela, se ela está aumentando, se ela trabalha ou não. Então, esses detalhes que você precisa entender para você usar a tecnologia correta para tratar. Mas dificilmente você vai saber a causa. Porque nós fomos incrementando problemas ao longo de toda a situação. Aí veja, proteção superficial, foi o que eu falei. Quem protege fundo de reservatório, tampa de reservatório? Ninguém. Você sabe que tem cloreto ou não? Então tem diversos sistemas para tratar, impermeabilizar, protetores penetrantes, cristalizantes, pinturas, ou um concreto aditivado já com um cristalizante que ele não vai deixar água. Então veja o seguinte, a gente tem que lembrar isso, o nosso concreto, como dizia o velho Falcão Bauer, é o melhor amigo do homem. O concreto, ele dizia o seguinte, que ele dizia idiota, eu não vou dizer não, mas qualquer idiota sabe fazer concreto, é só juntar pedra, cimento, areia e água. É só isso. Mas se a gente não entender o nosso concreto, a gente gera diversas patologias nas nossas estruturas. Conclusão, vai acabar primeiro agora. A grande maioria das patologias que ocorrem nas obras são originadas na execução da estrutura de concreto armado. Para eliminar ou mitigar as patologias, é importante tornar o concreto mais denso e menos propenso a fissuras, tendo cuidado com a determinação das características do concreto de cada peça. É isso que eu digo, você pede um concreto 30 MPa para fundação, concreto 30 MPa para pilar, para laje, para viga, praticamente a mesma coisa para todos, mas tendo 30 MPa e tendo o slump correto, está tudo bem. Realizar o controle tecnológico do concreto com a empresa de comprovada capacitação técnica e executar todas as etapas da confecção da estrutura com engenharia. Com engenharia, ou seja, se você pega um tijolo, coloca uma argamassa no meio e coloca outro tijolo, é uma obra de engenharia. Se você coloca um tijolo normatizado, uma argamassa com as características certas, com a espessura correta, com outro tijolo normatizado, aí você está fazendo uma obra com engenharia. Tem uma diferença muito grande. Então a gente tem que parar para pensar o que é que eu estou construindo obra de engenharia e o que é que eu estou construindo obra com engenharia. Tá?